Olá, pessoal. Vamos gravar uma aula falando sobre oxidação dos alcenos. E a oxidação dos alcenos ocorre de três maneiras, três tipos, que é a oxidação branda, a oxidação por ozonólise e a oxidação enérgica. Vamos começar pela oxidação branda em alcenos, que é uma reação orgânica realizada quando um determinado alceno é colocado em um meio formado por uma base com água e o sal permanganato de potássio. O produto formado é um chamado de álcool vicinal, ou seja, um álcool que apresenta dois grupos de hidroxilas posicionados em carbonos vizinhos. Quando esse agente oxidante é misturado com água na presença de base inorgânica, ele reage e forma óxido de potássio, dióxido de manganês e 3 oxigênios nascentes, ou seja, oxigênio livre, tá? São esses oxigênios nascentes que são os responsáveis pela reação de oxidação branda nos alcenos. Vamos começar com um exemplo, usando a fórmula estrutural aí do but-2-eno. Inicialmente, essa ligação dupla entre aqui o carbono 2 e o carbono 3, eu vou enumerar aqui, ó, 1, 2 e 3. Na oxidação branda, essa ligação aqui, ó, ela será quebrada, é a ligação π. Então, ela é rompida pelo ataque dos oxigênios nascentes e vai criar, assim, uma valência livre. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, só um minuto. Quando a gente quebrou essa ligação aqui, o carbono 2 e o carbono 3, ele fica com essa valência livre, né? Então, o que acontece agora com essa valência? Aí, agora aqui nesse caso, o oxigênio nascente, ele vai se unir a um hidrônio, que é proveniente da ionização da água, e vai formar o íon hidroxila. E aí, os quais essa hidroxila, ela vai se ligar, cada um, nos carbonos que tinha a valência livre, ou seja, no carbono 2 e no carbono 3. E aí, isso vai resultar o diálcool vicinal. Então, eu tinha o but-2-eno e com a oxidação branda, eu passo a ter o butano 2,3-diol. Vamos para mais um exemplo da oxidação branda. Vamos oxidar agora o 2-metilpropeno e vamos observar que produto que vai ser formado. Então, aqui, quando ele sofreu o ataque do oxigênio nascente, mais uma vez, a ligação π será quebrada. Vai sofrer a ruptura. E o carbono, né, de número 1 e número 2, ele vai ficar com as valências livres, que novamente será adicionada a ele as duas hidroxilas, tornando ele um diálcool vicinal. Então, saímos do 2-metilpropeno e obtivemos um produto 2-metilpropan 1,2-diol. Então, o que a gente observa? A ligação branda, a oxidação branda de alcenos só quebra uma ligação, que é a ligação π existente no alceno. Vamos agora para o segundo tipo de oxidação dos alcenos, que é a ozonólise. É um tipo de reação eficiente para a oxidação de um composto insaturado, com rompimento de sua dupla ligação. Então, agora aqui vai ser rompida as duas ligações. Ela ocorre entre um alceno e um ozônio, como sendo esse o agente oxidante. A seguir, ocorre a sua hidrólise ao reagir com a água, em presença de zinco em pó ou limalhas de zinco, como catalisadores, formando os produtos principais, que é aldeído e ou cetonas, além, claro, da água oxigenada. De uma maneira bem simplificada, nós podemos dizer que a ozonólise é uma reação com ozônio seguida de hidrólise. Uma observação importante a se fazer é a gente tem que analisar o carbono que tem a dupla.
Se a gente estiver falando de carbonos primário, vai ser formado apenas o metanol, um aldeído metanol. Se for um carbono secundário, que tiver a dupla, também será formado apenas um aldeído. E quando for um carbono terciário, a gente vai ter como produto uma cetona. Vamos para o nosso primeiro exemplo, então, da oxidação por ozonólise. Coloquei aqui o 2-metil-but-2-enos. Vamos observar? Esse carbono aqui, ele é um carbono secundário. Então, eu vou colocar aqui, ó, carbono secundário. Então, o que a gente espera de um carbono secundário? A gente espera a formação de um aldeído. E aqui nós temos um carbono que ele é terciário. Então, o que a gente espera da formação dele? Nós esperamos uma cetona. Então, nesse tipo de oxidação, vai ser quebrado as duas ligações, a sigma e a pi. Então, em presença de que ocorre essa oxidação? Em presença de ozônio e em presença de água. Aí vamos ver o que vai ser formado. Percebe aqui, quando eu quebrei, eu fiz a ruptura dessa ligação, eu só copiei esses dois carbonos iniciais. E aí, esse carbono aqui, você percebe que ele só tem duas ligações. Então, nesse carbono, a gente vem e adiciona o oxigênio. Da mesma forma, eu também só copiei a outra parte. Observa que esse carbono também só faz duas ligações. Eu venho também e adiciono o oxigênio, tá? Então, o que a gente formou aqui? Carbonila na extremidade, a gente sabe que é o aldeído. Então, se confirmou que um carbono secundário, ele produz um aldeído. Então, esse aqui formou o elemento etanal. Aqui, a carbonila, né? Entre carbonos, então formou acetona. A acetona mais simples, que é a propanona. E além disso, desses dois elementos, vai ser formado também a água oxigenada. É exatamente em virtude da água oxigenada, da formação, né, da água oxigenada, que o zinco em pó ele é introduzido, pois ele destrói a água oxigenada formada, evitando que o oxigênio que pode ser produzido pela sua decomposição oxide o aldeído em ácido carboxílico. Aqui se para a reação com a presença, né, do polo zinco. Então, aqui a gente pode observar, né, que a quebra dessa ligação dupla, o carbono com carbono, passam a participar, né, carbono com oxigênio. E aí formando, assim, essas novas substâncias, que é aldeído e cetona. Como eu disse, para sabermos o que vai ocorrer, se é aldeído e cetona, isso depende do carbono inicial, depende da molécula. Então, de onde essa dupla está localizada no alceno. Se o carbono é primário, secundário ou terciário. Aí, com base nesse conceito, a gente já sabe, se você tem um produto, tem como você determinar o reagente inicial. Se você tem um aldeído com mais de um carbono, significa que o carbono inicial era secundário. Se você tem uma cetona, é porque a dupla estava num carbono terciário. Então, fica bem simples você identificar. Só para não restar dúvida, eu vou deixar um exemplo aqui com carbono primário. Esse aqui também é carbono primário. Então, os dois vai formar um aldeído. Então, esse aqui é o etanal. O eteno, no caso, é o eteno. Aí, em presença de ozônio, em presença de água, o que vai acontecer? Ele vai oxidar, vai quebrar essas duas ligações e vai formar duas moléculas distintas. Duas substâncias.
que não serão distintas, desculpa, elas serão idênticas. Então, olha aqui, o que formou? Só tem um carbono, é médio. Só tem ligações simples, porque só tem um carbono, é al. Então, formei o metanal para os dois elementos. Então, a presença de um aldeído, não esquecendo da formação da água oxigenada, que o pó de zinco vai vir, vai destruí-la, impedindo, né, que esse aldeído continue oxidando e se transforme em um ácido carboxílico. No próximo vídeo, na nossa próxima aula, vamos estar gravando sobre a oxidação dos alcenos por meio da oxidação enérgica. Fique atento, se inscreva no canal, bom estudo!